Olá, empreendedor, olá, empreendedora, sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, com muita informação, com muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa fazer a melhor gestão do seu negócio e fazer a sua empresa, o seu empreendimento prosperar. O canal da NTBA tem o oferecimento da Construtora Miramar. São mais de 49 anos construindo um patrimônio sólido para que você e a sua família possam viver com muito conforto, com muita tranquilidade, com muita segurança. Fique atento aos novos lançamentos da construtora Miramar. Tenho a convicção que um dos novos lançamentos vai ao encontro da necessidade que você tem para viver com muito conforto com a sua família. O canal da NTBA também conta com o apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, desde o desejo de empreender, acompanhando você nessa jornada do mundo dos negócios e, por que não, você que já tem seu negócio buscando o seu reposicionamento estratégico. O canal da NTBA também conta com o apoio de Now Business Solutions, a empresa que faz a gestão tributária, financeira, fiscal do seu empreendimento, para que você possa concentrar-se, empreendedor, concentrar-se, empreendedora, em fazer bons negócios e fazer a sua empresa prosperar. Como sempre trazemos no canal, nos episódios do canal da NTBA, sempre aquele assunto que traz aí uma certa curiosidade, que traz informação para você, empreendedor, para você, empreendedora. Na pauta de hoje, vamos falar da influência das cores nos projetos empresariais. Nós já temos feito aqui uma série de abordagem, nos episódios do seu canal da NTBA. Então, busque lá no nosso canal, busque no nosso repertório lá as informações que falam sobre visual merchandising, sobre o cuidado que a gente tem que ter com a imagem da nossa empresa, da nossa organização. E o que nós vamos tratar aqui hoje é um assunto que tem muito a ver com aquilo que a gente consegue transmitir através das cores. Como eu faço para melhor estruturar? Que cores eu devo usar no meu empreendimento para que eu consiga ter uma eficiência na questão luminotécnica, ou seja, na questão da luminosidade, usando a iluminação natural naquelas lojas, naqueles negócios que têm face rua, que são que recebem, efetivamente a luz solar, mas também na hora que eu faço uma escolha, pintar uma parede, trazer um móvel, fazer ali colocar uma certa peça, uma decoração, um móvel, um suporte. Isso tudo tem a ver com aquilo que a gente vai conseguir não somente passar, de ambiência para o nosso colaborador, para nós mesmos, mas sobretudo para o nosso cliente. Então algumas cores chamam a atenção, é exatamente isso que nós vamos discutir. Mas fique atento que quando a gente fala de cores, a gente não fala só da estrutura, como nós vamos falar hoje neste episódio do seu canal da NTBA, mas nós teremos oportunidade de falar com as cores, o estudo das cores também aplicada aos produtos. Como eu trabalho, por exemplo, numa rotulagem de produto, que cores chamam mais atenção, na questão da logotipia, o uso das cores, e existe a ciência das cores, quando a gente faz a escolha, faz a opção por usar determinadas cores nos logotipos, nas nossas marcas, como isso também acaba sendo passado e percebido pelo mercado e pelos nossos potenciais clientes. Então, a influência das cores nos projetos empresariais. As cores, quando a gente fala da estrutura física, elas impactam sim no conforto térmico e no gasto energético dos nossos edifícios. Então, pensar exatamente nessa preocupação da eficiência, cada vez mais. Nós estamos aí muito mais atentos às questões de eficiência, do uso racional, das matérias-primas, do uso racional dos recursos naturais. Então, também estão nos pequenos detalhes a nossa contribuição, não somente para o nosso bem-estar, mas também que a gente consiga aproveitar da melhor maneira possível aquilo que o planeta nos oferece. Além da análise do clima local, da orientação solar, das qualidades dos materiais de construção, é possível conceber uma abordagem integrada na pintura das superfícies que ajuda a economizar até mesmo na conta de luz. Então, quando a gente tem, principalmente nos empreendimentos que a gente tem na face rua, eu tenho que observar muito bem. A gente sabe, evidentemente, que a gente fala dos pontos cardinais, norte, sul, leste, oeste, o sol nasce no leste, ele vai morrer no oeste. Então, como uma segurança, todo empreendimento que está voltado, por exemplo, para a face norte, ele consegue buscar o arqueamento leste-oeste com maior
qualidade de luminosidade. Então, se eu tenho que fazer uma opção, e se eu quero, por exemplo, ter um empreendimento que eu pegue mais a luz da manhã, seguramente a face norte e a face leste são as mais preferidas. Ah, se o meu empreendimento, de repente, eu quero ter ali o pôr do sol, o final do dia, então, seguramente, quando eu olho aqui um empreendimento com face oeste ou face sul, eu vou ter essa condição melhor para poder aproveitar ao máximo toda a beleza, né, e toda a riqueza que a mãe natureza nos proporciona. Mas, sob o ponto de vista de luminosidade, a face norte, ela é de fato, principalmente para nós que estamos no hemisfério sul, aquela que consegue nos trazer a maior condição de luminosidade natural ao longo de todo o dia. Com referência à luz solar, né? Isso é importante a gente perceber o seguinte: a luz solar, evidentemente, além da luminosidade, ela traz também o calor, né? O nosso astro-rei é aquele que nos dá energia, que nos dá o calor. Então é importante que a gente também faça uma análise do tipo de revestimento, do tipo de pintura que eu vou usar, principalmente do lado externo. Então as cores claras, com tons brancos, creme, cores pastéis, refletem uma maior quantidade da luz solar e calor. Ou seja, se eu quero manter um ambiente, né, se eu quero manter o meu escritório, meu edifício, né, mais fresco, as cores claras pintadas no exterior, elas tendem a refletir, né, a incidência solar e a reflexão dessa luz. Então a gente consegue absorver menos calor, menos energia na estrutura. De fato, a grande maioria dos nossos prédios são à base de concreto. O concreto tem um componente muito interessante de que com a luz solar, ao longo do dia, ele vai absorvendo esse calor. Ele vai trazendo, ele vai concentrando, ele vai represando esse calor. Quando chega à noite, ele acaba soltando esse calor. Ele devolve ao ambiente esse calor. Por isso que é muito interessante, principalmente nas noites de verão, acho que você empreendedor, você empreendedora já notaram isso, a gente andando na rua, passamos próximos aos muros, há um certo calor. Né? Nossa, esse muro aqui está quente. Sim, porque ao longo do dia ele passou absorvendo toda essa energia, toda essa luz que o sol nos deu, né? E conseguinte também o calor, então a temperatura ali tem uma influência, e à noite o concreto ele expele. Então a gente tem essa sensação de que a gente passa próximo às paredes e sentimos o calor emanar. E é de fato, isso é uma questão física. Então quando a gente pinta a área externa de cores mais claras, a gente consegue reter menos calor e refletir mais a luz solar. Isso ajuda a reduzir a absorção da energia térmica pelo edifício, desse calor, mantendo mais fresco durante o dia, e também a refletir mais luz natural, reduzindo a necessidade do uso excessivo de sistemas de resfriamento, de ar-condicionado ou mesmo de iluminação artificial. Então veja, o uso correto dos materiais já na construção, já no acabamento dos nossos negócios, vão nos dar essa possibilidade, além da eficiência, também buscar um nível maior de conforto. Só que atenção para um detalhe, nem toda a cor clara ela acaba cumprindo na plenitude aquilo que nós viemos dizendo até esse momento. Ou seja, capacidade de reflexão da luz solar, menos absorção da energia térmica. Um bom exemplo disso é o branco gelo, que reflete menos a luz que as cores como marfim, como pérola, como palha, as tons, né, que vão do amarelo claro, até o erva doce, o verde claro, são cores que elas conseguem sim trazer um maior conforto visual, um maior conforto térmico e uma reflexão maior da luz, diferente do branco marfim, que ele tem como característica essa também absorção. Embora seja uma cor clara que faça assim, né, a reflexão da luz solar, mas ela, por sua característica de tonalidade, ela acaba também represando muita energia térmica e não fazendo a propagação da luz, porque ela tem uma característica mais fosca, né? Então, ela acaba tendo ali não o fato de refletir, mas também de absorver a luz que vem do ambiente natural. Assim, uma superfície visualmente clara pode concentrar mais calor do que uma superfície um pouco mais escura. Então, veja, quando tomamos esse cuidado ao usarmos o branco, né, o branco gelo, ficarmos atentos que eventualmente ali a gente tenha que compensar, né, aquele ambiente com uma outra contraposição de cor para ajudar nesse equilíbrio térmico e na luminosidade. Com referência à absorção do calor, as cores escuras elas tendem a absorver mais luz solar e mais calor.
Isso é benéfico em climas frios, né? Durante períodos mais frios do ano, por exemplo. Então, muito provavelmente, você empreendedora, você empreendedora, que tem os seus empreendimentos em cidades mais altas, nas cidades montanhosas, né? Onde a gente tem aí uma influência do clima mais frio, às noites, mas sobretudo, né, naquela faixa que compreende para nós aqui no Hemisfério Sul, desde lá de meados do mês de maio até o mês de setembro, onde a gente tem, por conta da metade para o fim do outono, o inverno e o início da primavera, com temperaturas muito brandas, inclusive à noite. Então, essa sensação ela pode ser compensada pela utilização de cores mais escuras, que fazem com que a energia térmica emanada pelo sol e mais a sua luminosidade consiga ser mais concentrada. Isso ajuda a aquecer naturalmente o interior do edifício, evitando aí o uso extensivo de sistemas de calefação, né, o aquecedor. Então, quando a gente sabe disso, a gente começa a entender essas propriedades das cores, a gente também vai aplicando no nosso negócio e conseguindo aí fazer então um total equilíbrio. Nas regiões mais quentes, isso pode aumentar evidentemente o consumo de energia elétrica devido ao uso necessário de ar-condicionados ou de ventiladores. Então, para quem está no clima mais litorâneo, em empreendimentos nas cidades litorâneas, cidades mais quentes, o cuidado com esse uso das tonalidades de cores vai impactar também, não só naquela ambiência gostosa, naquela ambiência hospitaleira, mas também acaba ajudando a impactar o bolso, né? Quanto mais eficiente nós formos nos usos dos recursos naturais e usá-los com inteligência, seguramente a gente também está poupando o nosso bolso. As cores que mais absorvem calor. Obviamente, a cor mais densa é o preto. Então, 98% aí de absorção, o cinza escuro, o verde escuro, o azul escuro, o amarelo escuro, o marrom e vermelho escuro, já chegando na casa de 70%. Já o branco, na outra face, ele retém apenas 20% do calor. Motivo pelo qual optar por telhas e paredes externas com as cores mais claras configura uma ótima estratégia, principalmente em empreendimentos que estão localizados nas regiões mais quentes, onde a gente possa melhor aproveitar não somente os recursos naturais, mas também com eficiência os equipamentos que nós temos para manter um clima agradável e propiciar um ambiente que seja motivador, não somente para trabalhar, mas também para realizar bons negócios. Com referência à emissão do calor, cores escuras têm mais capacidade de irradiar o calor acumulado durante o dia, ajudando a manter a temperatura interna mais baixa à noite. Então, ou seja, ela consegue expelir, né, com mais propriedade esse calor, fazendo com que o ambiente interno também seja resfriado com mais rapidez. Ideal em climas onde os dias são quentes e as noites são frias. Exatamente por isso, para que a gente possa ter uma condição aí mais adequada. Quando a gente faz a compilação das cores e o uso da vegetação natural, isso é bacana não só apenas pelo processo estético, mas o uso da vegetação, o uso de elementos naturais, ele também valoriza a iluminação e a ventilação. A vegetação ela também acaba desempenhando um importante papel no conforto térmico e na economia energética, porque uma sombra, né, o circular do ar, quando o ar circula, né, em ambientes naturais, há um natural resfriamento, isso tudo vai compondo uma ambiência, um cenário bastante positivo. E por fim, não menos importante, o efeito psicológico da cor. Cores também podem afetar a percepção térmica das pessoas. Por exemplo, áreas internas quentes podem criar uma sensação mais acolhedora. As pessoas sentem-se mais acolhidas, mais confortadas. Já as cores frias podem proporcionar uma sensação de frescor. Então vai muito da onde você tem empreendido, de qual é a estrutura que você tem, qual é o seu propósito. Então analise com muita propriedade a utilização correta e funcional das cores, sempre a favor dos nossos negócios, sempre a favor de criar um ambiente cada vez mais propício ao conforto e ao consumo dos nossos produtos e serviços. Importante compreender que as cores não apenas podem alterar o espaço, mas as sensações que elas trazem às pessoas. Uma coisa que parece pequena, né? Vou passar um rolo de tinta na parede. Não, faça o estudo. Entenda, compreenda o que você quer criar de atmosfera. Isso tudo também vai compondo, não só na ambiência externa, a estética, da como o mercado está te enxergando, está enxergando o seu negócio, mas sobretudo na ambiência interna e no conforto e nas sensações que se podem provocar aos nossos clientes através das cores.
Espero que você tenha curtido essa dica do episódio da NTBA, do seu canal NTBA de hoje. E agora vamos para aquele momento gostoso, né? Aquele cantinho gostoso do nosso episódio do canal da NTBA, com oferecimento de Construtora Miramar. 49 anos construindo patrimônio sólido para que você e a sua família possam viver com conforto, com segurança e com tranquilidade. Fique atento aos novos lançamentos da Construtora Miramar. Também com apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você ao longo de toda a sua jornada empreendedora. Contrate, consulte um profissional para te auxiliar na gestão do seu negócio. E também com apoio de Now Business Solutions, que faz a gestão tributária, fiscal, financeira da sua empresa para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa realizar bons negócios. Vamos para aquele cantinho gostoso, a nossa conversa no café. Olá, empreendedor, olá, empreendedor. Estamos de volta naquele cantinho gostoso do nosso canal da NTBA, a conversa no café, trazendo aqui uma convidada mais do que especial, que é a nossa habituê aqui no canal da National Tourism and Business Academy, o nosso canal da NTBA, que tem uma experiência muito grande na área de atendimento, na área de treinamento, na área de composição de grandes equipes, né, e de lidar com equipes. Alguém que tem uma experiência muito grande na área do comércio, do serviço, da aviação, na área pedagógica também, como acadêmica de pedagogia, que vem nos brindar com o seu conhecimento, com aquele café gostoso com Aline Lima. Seja bem-vindo ao episódio da NTBA. Olá, Alexandre. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Vamos lá. E vamos lá para um assunto muito bacana. Eu particularmente adoro esse termo, né? Que a conversa de hoje no café vai ser bem-vindo ao Dream Team, né? Eu gosto muito dessa nomenclatura do Dream Team, que nasce lá na Olimpíada de Barcelona em 1992 com a seleção masculina de basquetebol norte-americana. Foi o primeiro ano em Olimpíadas que foi permitido que os jogadores profissionais que já atuavam na NBA pudessem compor, né, a seleção de basquete dos seus países. Que até então somente os atletas amadores. E talvez tenha uma explicação, uma curiosidade aqui para você, empreendedor, para você, empreendedora, na área dos esportes. Talvez aí a gente compreenda porque que o Oscar, o nosso Monsanto, recordista de pontuação no basquetebol mundial, talvez nunca tenha aceitado o convite de jogar na NBA, porque o desejo dele sempre foi de jogar pela seleção brasileira de basquete. Mas naquela Olimpíada de 1992... E depois que o Brasil já tinha vencido os Estados Unidos no Pan-Americano de 1987 na casa dos Estados Unidos, né, com uma atuação de gala do próprio Oscar Monsanto, foi permitido então pelo Comitê Olímpico Internacional que os jogadores de basquete, né, da NBA formassem então a seleção dos seus países, e os Estados Unidos conseguiu então juntar as estrelas, uma verdadeira constelação dos times formados pelo Lakers, Chicago Bulls, né, pelo Boston Celtics, que dominavam, né, a cena dos principais jogadores, e formou o time dos sonhos. Daí vem a expressão Dream Team. Quando a gente fala no mundo dos negócios, é um convite que eu faço a você, empreendedor, a você, empreendedora, formar o seu Dream Team. Ou seja, os melhores talentos, as pessoas certas nos lugares certos. Agora, a questão é, se eu quero montar o Dream Team, vem a Aline Lima e nos mostra assim: bem-vindo ao Dream Team. Como é essa chegada de um astro no meio das constelações? É uma das questões que eu mais gosto dentro do mundo dos negócios, porque a gente tem sempre o primeiro dia. É só a gente olhar para trás, na nossa trajetória, e lembrar como foi o nosso primeiro dia no nosso local de trabalho, nos nossos locais de trabalho, né, que já passamos. E nesse momento, em uma outra versão, agora como proprietários, como empreendedores, como fazer esse acolhimento? De que modo deixar essa pessoa acolhida para que faça parte dessa equipe dos sonhos e que a gente tenha todo esse acolhimento mesmo, como eu falei, para que ela se sinta mais confortável. E pertencente, né? Que eu acho que o grande desafio que a gente tem, como você lembrou, no primeiro dia de trabalho, é falar, bom, por onde eu entro, para onde eu vou. E muitas vezes, Aline, me corrija se eu estiver errado, Aline, tem muitas empresas que não cuidam desse momento, né, desse primeiro dia. Né? Simplesmente a pessoa chega, alguém lá, fala, você quem é? Ah, não, eu sou o Alexandre, eu estou começando aqui. Mas não avisaram, a equipe não foi notificada, não foi preparada para receber um novo integrante.
né? E você acaba muitas vezes sendo jogado, literalmente. Eu acho que esse tem que ser o cuidado, né, que você empreendedor, você empreendedora tem que ter na hora que você traz um colaborador para formar o seu time, para formar a sua equipe de trabalho. Sim, é uma questão, é um setor bem subvalorizado mesmo, porque já foi investido tempo, investimento de dinheiro mesmo para a contratação desse colaborador, várias entrevistas que foram feitas, e agora, quando ele chega, muitas vezes ele é esquecido, né? Então ele vem, ele vai ter também a sua primeira impressão. Essa primeira impressão também é muito importante. Assim como no nosso cliente, nós temos que também deixar com que ele se sinta confortável, deixar com que ele sinta à vontade. Então, existem modos de fazer com que isso aconteça. Da mesma maneira que a boa primeira impressão, ou a Sim. má primeira impressão, a gente como cliente também tem a respeito da empresa, seguramente quem também está chegando para trabalhar é a mesma coisa, não é isso? Uhum. Sim, com certeza. A gente ter esse olhar para o colaborador que ele é um cliente interno, ele é o nosso primeiro cliente. E assim como temos o olhar para o nosso cliente externo. E eu coloquei assim um spoiler, né, nessa frase. É com atenção aos detalhes que podemos encantar, motivar e ajudar a reter um talento precioso para a equipe. Então são condições que a gente cria para que essa pessoa se sinta bem, para que ela se sinta segura, porque não é fácil para ninguém, é um momento que ela está chegando, ela está, já existe uma equipe, já existe uma rotina, então como inserir, o que fazer e não desvalorizar esse momento, porque ele vai se sentir parte sim da equipe, ele vai se sentir importante daí para a entrega de resultados que a gente tanto espera. E não tenha dúvida, né? Você chamou a atenção para um ponto extremamente relevante na minha opinião e na observação que a gente tem aí quando desenvolvemos treinamento e consultoria, que é o primeiro dia. Ninguém chega, né, no primeiro dia para trabalhar triste, com dor de cabeça, preocupado com as coisas, embora tenhamos dor de cabeça, embora tenhamos preocupação, embora tenhamos família para cuidar, mas a gente chega com aquela energia, com aquela vontade. Então é importante também que a empresa, né, que você empreendedor, também crie essa atmosfera positiva para acolher e receber, para que a pessoa sinta-se também confortável, para que ela também perceba o quão ela também é importante para aquele time da qual ela vai também compor, né, esse casting, né? Ou seja, compor ali toda a equipe, todo o conjunto de pessoas que desempenham as atividades dentro da nossa empresa, e mais do que isso, para que ela sinta-se sempre motivada. Porque a pior coisa é você chegar e ser perdido, né? Ficar perdido, aí você fala, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Né? Ah, eu devia ter ficado em casa, né? E não é isso que a gente quer. Não. Como fazer então essa abordagem, Aline? Então, existe hoje os treinamentos de integração. Eles são bastante importantes. Quando a empresa ela já é estruturada, existe um RH dentro da empresa que possa fazer isso, é, já, já está inserido na cultura da empresa, não existe problemas. Então, mas o que, que se coloca nesses momentos? Transmitir missão, visão, valores, a cultura organizacional. Então, nesse momento, eu vou colocar para o colaborador tudo o que ele precisa saber acerca da companhia que ele está entrando, acerca da espinha dorsal, do que é aquela empresa, do que se espera dele. Então, muitas vezes fala do primeiro dia, mas são os primeiros dias, né? São as primeiras semanas que precisa desse cuidado. Quanto ao treinamento, sim, não precisa ser muito longo. Vou trazer um exemplo particular. Quando eu era chefe de cabine na aviação, eu era instrutora em rota. Então, nós tínhamos os alunos que vinham com a gente. Esses alunos, eles eram escala casada com a gente, como a gente fala. Então, quando eu tinha folga, minha aluna folgava. Quando eu ia para o voo, a minha aluna estava comigo. E tanto para aluna inicial, para chefe de cabine, para internacional, classe econômica, classe executiva. Então, existia um acompanhamento. Já houve um acompanhamento anterior em sala de aula e isso depois em rota. E
Ah, mas a minha empresa não é uma aviação. Ok, correto. Só que a gente consegue trazer muitos ensinamentos para o dia a dia e que eu já utilizei em restaurante, já utilizei na hotelaria e outras empresas que já passei e vem com muitos resultados. Não, e você tá ressaltando uma situação importante. Cada empresa tem a sua cultura, cada empresa tem a sua forma de agir, só que existe essa necessidade de aderência, né? Você que está chegando, você que está começando conosco uma nova jornada, tem que sentir que está fazendo parte do mesmo barco, no caso da aviação, da mesma aeronave, né? Sim. Então você também está chamando ali o compromisso de ter alguém que você possa contar na prática. Então não fica só a questão da teoria, mas na prática. E uma equipe tem que estar preparada para isso também, né? Com certeza. Outro ponto, padronização das informações. Eu crio a gente já falou sobre padrão, outros momentos, é muito importante, voltarei a falar, porque com o padrão a gente não se perde, nem o colaborador, nem o cliente. Então, o padrão ele é necessário, ele não engessa, ele te norteia, simplesmente. Eu não vou tirar a autenticidade da pessoa, eu vou simplesmente colocar um modo de agir para ela correto e ela vai, dentro desse passo a passo, colocar o jeito dela proceder, tudo mais, para dar tudo certo. Redução de custos também ocorre bastante, porque eu não fico investindo em contratar, demitir, pedir as contas, eu não fico só nesse processo Do turnover, né? exato, de contabilidade, de entrada e saída de funcionário. Eu invisto nesse funcionário, né? Eu acredito nele para a minha empresa. Alinhamento de expectativas, esse para mim é um dos pontos mais importantes. Eu acho sensacional, porque eu tenho as regras, as metas. Essas metas, elas vão serem mostradas. Tanto o empreendedor quanto o colaborador, eles entram com uma expectativa quando o novo colaborador está dentro de uma empresa. Então, eu sei exatamente o que eu vou falar e eu vou dar Dar continuidade a esse continuidade, processo exatamente. todo que é fundamental, né? Obrigada. Trazer, envolver e fazer a coisa, né, acontecendo, né, em conjunto. Eu acho que isso é o principal processo dessa fase da integração. Como que a gente fala, então, para o nosso colaborador? Como que a gente explica essa rotina? Como a gente faz a coisa acontecer na prática, Aline? Trouxe alguns pontos onde, se a minha empresa ela é menor, não tem ainda uma estrutura muito forte, mas eu consigo fazer isso no dia a dia com o meu novo colaborador. Explicar o papel dele, né, dentro da empresa, no contexto da empresa. Fazer um manual, fazer um checklist, como achar melhor definir. Porque eu deixo claro ali as regras, horários, uniformes, apresentação pessoal, comportamento, tudo, processos, procedimentos, eu posso incluir tudo isso de uma forma escrita mesmo. E dá para fazer em todas as áreas que existem de trabalho mesmo, realmente. Uma apresentação formal do novo colaborador também é importante, porque eu posso passar pelos setores da minha empresa com ele, apresento as pessoas, posso ter enviado um e-mail antes, geral, olha, vai iniciar um novo colaborador, o nome dele é tal, já tem essa experiência, tem aquela. Ele não é um total estranho quando ele chega. E ele se sente muito acolhido, se sente importante de fato quando você chega e não tá ali avulso, realmente. Abandonado num lugar onde se esqueceram dele e ele. Enfim, são coisas que muitas vezes acontecem. Montar um kit de boas-vindas, se for possível. Nada é dentro de uma regra. Às vezes uma canetinha com logo, uma caneta, uma caneca. Então, são itens que as empresas têm aderido nessa experiência do novo colaborador. É bastante válido, mas não é importante que se preocupe com isso. Não é apenas isso que é importante. O mais importante mesmo é deixar o colaborador com as informações certinhas, com um acolhimento bem feito. Ajudar a pessoa a se instalar no local de trabalho.
É muito importante porque eu não apenas deixei ela. Ela tem o que ela precisa para trabalhar, tem internet, tem uma cadeira para ela sentar, tem material de escritório. Parece pequeno, mas às vezes não se encontra isso. E isso é de grande valia também. Mostrar acessível para sanar dúvidas. Colocamos como ideal o próprio empreendedor, ou um líder daquele setor para fazer esse acompanhamento. Caso não seja possível, ter uma pessoa de confiança, com bastante experiência, que possa fazer esse acompanhamento nos primeiros momentos, faz toda a diferença, Alexandre. Ufa! O cafezinho até já ficou assim na boca aqui, porque passa tão rápido, a gente não conseguiu nem esfriar o xícara. Aline, é fantástico que você trouxe para a gente, tenho certeza e convicção que você empreendedora, percebeu essa relevância do que é não somente identificar esse talento, mas quando esse talento chega na nossa empresa, chega no nosso empreendimento, essa boa acolhida, fazê-lo sentir pertencente, o sentido de pertencimento também, né, na nossa empresa é fundamental para que a gente possa ter pessoas certas, nos lugares certos, com os talentos, oferecendo o quê? O que há de melhor para o nosso cliente, seja através dos nossos produtos, seja através do nosso serviço. Muito obrigado, Aline, mais uma vez pela sua participação no episódio do canal NTBA. Eu que agradeço, Alexandre. É sempre um prazer estar aqui. Sempre voltarei quando você me chamar. Já está intimada para voltar sempre. Você é a nossa cativa. Bons talentos a gente tem que reter, viu? Então a gente sempre traz aqui excelentes informações, conteúdo, por alguém que tem experiência na prática, não é só na teoria não, na prática, muita vivência, seja no Brasil, seja no exterior, e é isso que a gente traz para você, empreendedor, para você, empreendedora, no nosso canal da NTBA. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso canal da NTBA, com oferecimento de Construtora Miramar. São mais de 49 anos construindo patrimônio sólido para que você e a sua família possam viver com conforto, com segurança, com muita tranquilidade. Fique atento aos novos lançamentos da Construtora Miramar. Com apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, acompanha você, empreendedora, por toda a sua jornada, desde a criação do seu negócio até o seu reposicionamento estratégico. E também com apoio de Now Business Solutions, que faz a gestão tributária, fiscal e financeira do seu negócio para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa concentrar-se em fazer bons negócios e fazer a sua empresa prosperar. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!